Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Que Deus esteja agora nesse momento na sua casa, visitando o seu lar, visitando a sua família. Em nome de Jesus, que você possa receber o Espírito Santo nessa noite. Estamos aqui muito felizes nessa noite por celebrar essa noite aqui na presença de Deus, com uma palavra maravilhosa, a palavra falada de Jesus Cristo, os seus milagres, o seu perdão, o seu imenso amor pela humanidade, por todo mundo. E nós estamos muito felizes de compartilhar isso aqui nessa noite. Que Deus possa abençoar a sua casa agora de todo o teu coração, querido, que você possa receber isso do Senhor nessa noite. Eu quero agradecer ao pessoal que está aqui conectado com a gente, o Bruno está aqui com a gente, o Sidney, a Gabi. Em nome de Jesus, eu agradeço também o pessoal de Dobrado, o pessoal de Matão, Araraquara, onde estiver conectado, que Deus possa te abençoar, meu querido. E falar de reino de Deus, eu lembro algo muito vivo e muito ainda ardente no meu coração. Eu quero compartilhar algo que eu compartilhava antigamente, há uns 12 anos atrás, sobre missões. E eu creio que o reino de Deus está compartilhado e está entrosado com missões. Não tem como não falar de reino de Deus e sem falar de missões. Então a missão está no coração de Deus, querido. Quando Deus dá ordem aos discípulos, ide por todo mundo e façam milagres, creiam, batizem pessoas e que levam pessoas ao reino de Deus, querido. Essa missão tem que ser viva no meu coração, no seu coração. E com 19 anos de idade eu tive esse sentimento, essa vontade, Eu ainda não fui, mas me preparei um pouco, fiz alguns cursos. E eu creio que Deus ainda vai avivar meu coração a ir, a fazer. Deus tem feito muitas coisas ainda, mas o que não podemos deixar, querido, é nosso coração se esfriar, O pior dificuldade do crente é deixar o coração esfriar, é deixar a palavra de Deus ficar de lado. E isso aí, a gente começa a se conformar com o que a Bíblia diz, que o amor de muitos se esfriaria. E para você, querido, que é escolhido de Deus, essa palavra não serve. A palavra que serve para você é para você arder no coração de Deus, é você buscar a Deus, vigiar em todo tempo, orar em todo tempo sem cessar. Então, se você é escolhido de Deus, querido, eu creio e eu tenho certeza que o seu coração queima ainda, de fazer algo diferente para Deus, de buscar mais a Deus, de entender o reino de Deus e viver no reino de Deus. Eu tenho certeza disso, tenho certeza. E o meu coração ainda queima por isso. O meu coração ainda tem vontade, tem sede de Deus. Querido, então eu separei um louvor hoje, é um pouco antigo, é do Ministério Clamor pelas Nações. Eu acho que da época de 2002, 2004, 2005 no máximo ali. E sempre cantava nos acampamentos de carnaval que tinha aí nas igrejas. E é um louvor que mexe muito com o meu coração, mexe muito comigo. E eu quero cantar esse louvor todos os dias da minha vida. Eu quero ser fiel a Deus todos os dias da minha vida. Mesmo com as minhas dificuldades, mesmo com os meus problemas, mesmo com o tempo um pouco mais reduzido, mas o tempo com Deus tem que ter em todo o tempo, querido. Ele está conectado com você e você está conectado com Ele. Então, querido, que nessa noite você se lembre disso. Você se lembre que você está conectado pelo sangue de Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou e aquele que vive para todo sempre. Amém? Vou cantar contigo, querido, essa canção, em nome de Jesus. Mas primeiro, eu quero deixar aí o convite para você colocar aí uma oração, um pedido de oração. Tem uma equipe de intercessão agora, querido, clamando, intercedendo por este culto, olhando todos os comentários, todas as precisões aí de oração. O pessoal está anotando, está orando durante a semana, e alguém vai entrar em contato com você pela sua dificuldade. Querido, creia que nós somos um corpo ajustados no Senhor. Então, querido, faça esse momento um momento preciso da sua vida. Coloque sua oração, coloque seu pedido. Ninguém é super-herói, o único super-herói é Cristo Jesus. E com Ele, querido, nós venceremos todas as dificuldades e os problemas. Amém? Mas primeiramente eu vou orar. Pai, que a sua presença, Pai, reine agora deste lugar. Reine em nossas vidas, Senhor Jesus. Que possamos provar, Jesus, da sua presença. Que possamos provar, Jesus, da sua graça e da sua misericórdia. Pai, eu quero orar, Deus, específico pela vida do Bruno, Senhor. Que o Senhor possa capacitar a vida dele, Senhor Deus, nessa noite.
Deus, da direção dessa palavra, que seja uma palavra viva e eficaz, Senhor Jesus, que penetra, Senhor Deus, a nossa alma e divide, Senhor Jesus, aquilo que é bom do ruim. É em nome de Jesus que possamos aprender com o Senhor nessa noite, que possamos aprender contigo, Jesus, o que o Senhor tem a falar, a ministrar durante essa semana, o decorrer dela. Em nome de Jesus, abençoa cada emprego, abençoa cada família, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, Pai, neste período, Senhor Jesus, um pouco distantes, Deus, entender que a união está no Senhor, ó Pai. Deus, que a conexão está no Senhor, ó Pai. Então, ó Pai, em nome de Jesus, aviva corações nessa noite. Aviva pessoas nessa noite, aviva ministérios nessa noite, ó Pai. Deus, chacoalha aquele que dorme, ó Pai. Deus, firma os joelhos trementes, em nome de Jesus, ó Pai. E nós pedimos, Senhor Jesus, a sua presença sobre nós. Nós pedimos, Senhor Jesus, avivamento em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe neste momento. Eu quero ser verdadeiro, me esvaziar de mim. Quero ser alguém, meu orgulho deixar. Eu quero ser alguém um dia e tudo entregar ao meu rei, meu rei. Eu quero ser pleno, ter um propósito em mim. Quero ter virtude, a minha mente purificar. Eu quero ser livre hoje, pra tudo entregar ao meu rei, meu rei. Este é o meu desejo, este é o meu prazer. Este é o meu desejo, usa-me, Senhor. Quero ser verdadeiro, me esvaziar de mim e o meu coração queimar por ti. Minha vida é só para ti. Tua vontade em mim. Este é o meu desejo, este é o meu prazer. Este é o meu desejo, usa-me, Senhor Jesus. Este é o meu desejo, este é o meu desejo. Em minha vida posso crer, toma-me, eis-me aqui. Sei que há muito mais aqui dentro de mim e não há o que fazer com teu grande amor. Então dou minhas mãos, usa-me. Em minha vida posso crer, toma-me, eis-me aqui. Usa-me, este é o meu desejo, este é o meu prazer, este é o meu desejo.
Jesus, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Em minha vida posso crer, toma-me, eis-me aqui. Sei que há muito mais aqui dentro de mim, e não há o que fazer com teu grande amor. Então dou minhas mãos, usa-me. Diga assim ao Senhor: usa-me. Usa-me, usa-me, usa-me. Esse é o meu desejo, e este é o meu prazer. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Amém, querido? Senhor, posso te usar neste momento e todos os dias da sua vida. Graça e paz, queridos. Para mim é uma alegria poder estar mais um domingo aqui com vocês nessa noite, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Que nós possamos permanecer em espírito de oração, colocando os nossos pensamentos, as nossas orações e todo o nosso foco no reino dos céus neste momento, né? Eu sei que é um pouco difícil a gente estar em casa, né, vendo pelo celular, pela televisão, pelo notebook, e às vezes tem alguma distração em volta, mas que você possa nesse momento, né, esse momento de adoração que nós estamos, nesse momento de culto que nós estamos prestando aqui nessa noite, que você possa estar completamente focado agora no reino de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, gostaria de trazer um texto nessa noite. Está no livro de Marcos, capítulo 2, os versos de 1 a 12. Marcos, no capítulo 1, nos versos de 1 a 12. Enquanto o Sidney projeta na tela aí para nós esse texto, eu vou só lembrá-los novamente que nós estamos recolhendo os pedidos de oração. Então, você que tem um pedido de oração, você que tem uma causa que você quer que a gente ore, né? O Ministério de Intercessão está recolhendo os pedidos. Então, mande aí no chat do Facebook, mande aí no chat do YouTube, que o pessoal está recolhendo para estar orando por você durante a semana. Amém? Amém. Então, Marcos capítulo 2, os versos de 1 a 12, nós vamos ler 12 versículos aqui, que conta a história de 4 homens e o seu amigo que era paralítico, tá? Marcos 2, 1 a 12 diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente, descobriram o telhado ali no ponto correspondente ao em que ele estava. E, fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, que eles assim pensavam, disse-lhes:
Por que arrazoais? Por que pensais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais difícil? Qual é mais difícil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, Pai. Que o Senhor venha falar conosco agora, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor use a minha vida, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai. Que as Tuas palavras fluam através da minha vida, que eu seja apenas um instrumento, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? Muito bem, muito bem. O título que eu dei para essa mensagem é: o reino de Deus é um reino de amigos. E eu vou explicar de onde surgiu isso, para a gente dar início. Primeiro, eu estava algumas pessoas até já conhecem essa história, né? Eu estava congregando na catedral, lá em Piracicaba, na Metodista de Piracicaba, e veio um missionário nos visitar, um irmão Deidson, né? Lembro até o nome dele. Ele veio nos visitar. E ele e a esposa, eles têm um trabalho missionário na África, que eles trabalham com poços artesianos, né? Então eles vão para locais extremamente secos lá, e eles fazem um trabalho com poços artesianos, e eles mudam completamente o lugar em que eles estão, né? Então imagina que você chega num lugar que é completamente seco, e aí eles levaram algumas fotos e tal, e aí você vê que eram lugares extremamente secos, e depois que eles foram lá, fizeram esse trabalho e criaram esses poços, tipo 1 ano, 2 anos depois, haviam plantações naquele lugar, mudou completamente o cenário, né? E eles ficaram amigos daquelas pessoas, né? Eles foram amigos daquelas pessoas, né? E aí o que ele disse no final? Gente, o reino de Deus é um reino de amigos que se ajudam, de amigos que se preocupam, de amigos que querem estar junto, que querem fazer parte da sua vida, né? Porque no final das contas, pense que, eu sei que aqui a gente está num ambiente online, se você não está sozinho, olha para a pessoa que está aí do seu ladinho, aí, com você assistindo o culto, seu marido, seu filho, seu familiar, amigo, alguém que esteja aí do seu ladinho assistindo o culto com você, né? Pense, lembre-se dos momentos em que nós congregávamos na igreja, que você olhava para o lado e enxergava as pessoas ali. Aquelas pessoas, essas pessoas que eu estou vendo aqui, a Gabi, que eu estou vendo o Cleito, o Sidney, são as pessoas que eu espero um dia encontrar nos céus, quando eu for para lá, né? São os meus amigos, são as pessoas que estão no meu dia a dia. Então, por isso que o reino de Deus é um reino de amigos, certo? As pessoas que estão aí com você, as pessoas que estão ao meu lado, as pessoas que estão ao nosso lado, na igreja, nos locais de culto, onde nós estamos, são essas pessoas que nós esperamos encontrar lá. Por isso que eu digo que o reino de Deus é um reino de amigos, né? Afinal de contas, são os nossos amigos que vão nos sustentar aqui e o qual nós iremos sustentar também enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Amém? Então, por isso, irmãos, o reino de Deus é um reino de amigos, e que é o título dessa mensagem, né? Essa passagem que nós lemos, ela vai nos mostrar 4 amigos que fizeram de tudo, né? 4 homens que fizeram de tudo para que o seu amigo, que era paralítico, tivesse a sua saúde restabelecida, né? Quando eu olho para essa passagem, desses 12 versículos, eu penso na igreja como uma parábola, né? Eu consigo olhar para esses 4 homens que tinham o intuito de ajudar o seu amigo, e automaticamente eu consigo imaginar uma parábola e aplicá-la para a igreja, né? E aí eu vou explicar isso um pouquinho melhor, o que eu quero dizer com uma parábola aplicável à igreja, tá? Resumindo o texto, basicamente a gente começa com Jesus retornando para Cafarnaum, né, na casa de Pedro, que era a sua casa, basicamente era uma base, né? Então Jesus fazia sua peregrinação, saía em missões, e ele retornava para a casa de Pedro, em Cafarnaum. E é em um desses momentos que essa história acontece. Jesus estava em uma viagem e ele retorna então para casa. As pessoas automaticamente Jesus estava muito famoso, Jesus já era muito famoso pelos milagres, pelas coisas que ele fazia. E aí já se sabe então, quando ele chega em casa, a multidão já vai para lá se ajuntar para ouvir Jesus pregar.
né? Essas pessoas queriam mais de Jesus. Então logo espalha a notícia que Jesus estava em casa e uma multidão vai se reunir para ouvi-lo, né? Uma multidão então se reúne para ouvi-lo. E 4 homens que eram amigos de um paralítico também ficam sabendo que Jesus estava ali. Imediatamente então eles pegam esse amigo que era paralítico, que tinha uma deficiência física, e levam até o lugar onde Jesus estava. Só que quando eles chegam lá, eu imagino que a casa estava completamente lotada. Imagina que uma multidão de pessoas foi para lá para ouvir Jesus, para ver Jesus, né? Quem é esse Jesus que todo mundo fala? Aqueles que já conheciam, obviamente, iam querer ter contato com ele de novo. Aqueles que não conheciam tinham curiosidade de saber quem era esse Jesus, né? Então a casa devia estar lotada e eles não conseguem entrar na casa. Aí o que eles fazem? Eles pegam o amigo, eles sobem na casa, eles fazem um buraco onde Jesus estava, pelo alto eles descem o amigo. Então Jesus, quando vê a fé daqueles 4 homens, ele então dá uma sentença que vai fazer os escribas se questionarem, né? Olha, seus pecados estão perdoados. E aí os escribas, não, mas peraí, quem pode perdoar pecado é somente um, é Deus. Quem ele pensa que é, né? E aí então Jesus vai usar um termo que é usado bastante por ele, se eu não me engano umas 80 vezes, que é filho do homem. Então para que saibam que o filho do homem, né, mostrando a humanidade de Jesus também, a humildade de Jesus, ele vai dizer, então para que saibam que o filho do homem tem poder para perdoar pecados, eu ordeno, levanta e anda. E aí esse paralítico então ele levanta, pega o seu leito e vai embora. Né? E aí todo mundo fica admirado, inclusive os escribas, né? Pelo menos por um período de tempo. Amém? Então, gente, esse é o resumo do texto que nós acabamos de ler. E aí, desse texto, sempre que eu olho um texto, e aí uma lição aí para a gente pensar, toda vez que a gente for ler um texto bíblico, sempre que você lê um texto bíblico, você tenta pensar como que você aplica as lições que você aprendeu nesse texto na sua vida. Tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer aqui hoje, é esse exercício que nós vamos fazer aqui. Então, olhando para esse texto, eu quero extrair algumas lições, como eu sempre faço quando eu ministro a mensagem, para a gente aprender aí um pouquinho de como a gente extrai isso para a nossa vida, tá bom? Então, baseado nesses 12 versículos, eu vou extrair aí 6 lições basicamente para a gente trabalhar um pouquinho nela. A primeira lição, quando a gente olha para esses 4 homens, que a gente consegue aprender, né, para esse cenário, para esses 12 versículos, a primeira lição que a gente aprende com eles é que eles tinham uma percepção do problema do seu amigo, certo? Aqui, nesse contexto, a percepção era muito fácil de perceber, afinal de contas, era uma deficiência física, era algo visível, era fácil de olhar e ver que o seu amigo era paralítico, certo? Então, era fácil perceber o problema. Mas trazendo para as nossas vidas, quantas pessoas ao nosso redor, ao nosso lado, que não está passando por um problema, por uma necessidade, e nós não percebemos, nós não estamos atentos àquela necessidade. Né? Então essa primeira lição que a gente aprende com esses 4 amigos, né, com esses 4 homens, é que eles perceberam a necessidade do seu amigo, né? E isso fica para nós também, para nós termos a atenção de aguçarmos a nossa percepção, começar a prestar mais atenção nas pessoas que estão à nossa volta, nos nossos amigos, nos nossos familiares, nos nossos entes queridos, nas pessoas que nós amamos, né? E começar a entender, né, tentar entender um pouquinho quando a pessoa está bem, quando ela não está, quando ela tem um problema, uma necessidade. Pode ser que a pessoa tenha uma necessidade física, pode ser que a pessoa tenha uma necessidade emocional, pode ser que a pessoa tenha uma necessidade financeira, né? Então, nós, enquanto amigos, precisamos desenvolver essa percepção que aqueles 4 homens tiveram de perceber a necessidade, certo? Então eles perceberam a necessidade e a partir daí nós vamos para a lição 2, porque depois que eles perceberam a necessidade, eles não pararam por aí. Eles sabiam que o seu amigo tinha um problema, mas eles não ficaram só na percepção. Ah, eu entendi, ele tem um problema, eu percebi, ele tem um problema, e agora o que eu faço? Agora é a hora da disposição. Então aqueles 4 homens tiveram disposição para pegar esse amigo e levar até onde era necessário. Porque imagine, enquanto amigos, enquanto 4 homens comuns, o máximo que eles podiam fazer era talvez ajudar ali o seu amigo numa necessidade mais corriqueira, né? Uma necessidade mais básica, né? Não corriqueira, uma necessidade mais básica, né? Ajudar a transportá-lo de um lugar para o outro, ajudar ele a fazer alguma coisa que talvez a sua deficiência física não permitisse.
Mas eles vão além disso, né? Eles pegam e eles sabem que Jesus está ali. Eles sabem que tinha alguém ali, que era Jesus, e que podia fazer alguma coisa. Então eles se levantam, eles têm a disposição de ir lá pegar o seu amigo e levar até onde Jesus estava. Então eles não apenas perceberam, que é a nossa primeira lição, mas eles tiveram uma disposição em ajudar. Perceber não é suficiente. É importante, mas não é suficiente. Você também precisa ter a disposição de querer ajudar. Então, quando nós percebemos a necessidade de alguém ao nosso redor, quando nós percebemos que alguém precisa de algo, que alguém tem uma dificuldade, uma necessidade, nós precisamos também ter a disposição para nos levantar e ajudar essa pessoa. Fazer o que estiver ao nosso alcance. Veja, o que estiver ao seu alcance. Aqueles 4 homens não podiam curar o seu amigo, mas o que eles podiam fazer, eles fizeram. Eles tiveram a disposição de pegá-lo e levá-lo até Jesus. E por que que eles levaram até Jesus? E aí a gente entra na terceira lição, que é muito importante para nós. Então eles perceberam e tiveram disposição. Mas aí você se pergunta, e agora o que eu faço? Certo? E aí entra a nossa terceira lição. Aqueles 4 homens sabiam quem era Jesus. Eles tinham limitações, como eu já disse. Eles não podiam amenizar, eles podiam amenizar aquela situação fazendo algumas coisas para os seus amigos, mas eles não podiam curá-lo. Porém, eles sabiam que Jesus podia. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que onde Jesus está, algo sobrenatural acontece. Que quando Jesus entra na jogada, tudo muda. O sobrenatural entra na jogada. Né? Eles sabiam que quando eles levassem o seu amigo até Jesus, eles tinham uma fé, que nós vamos falar mais para frente, que eles sabiam que Jesus podia curar, que Jesus podia mudar aquela situação. Né? E é uma coisa que eu sempre digo, sabe aquela pessoa que você fala assim, esse aí não tem jeito, esse aí já tentaram de tudo, né? Essa pessoa está perdida, essa pessoa não tem cura, essa pessoa não tem para onde ir, não tem o que fazer. Ele tem um vício, ele esquece, não vai ter como, já tentaram ajudar. Gente, vocês estão esquecendo de quem Jesus é. As pessoas que usam esse termo esquecem essas frases, né? Essas frases de desistência, de esse não tem jeito. Jesus transforma, Jesus muda, Jesus é capaz de fazer qualquer mudança, né? Jesus ressuscita mortos. E eles tinham ciência de quem era Jesus. Eles tinham ciência de que onde Jesus estava, o milagre acontecia. Então, imediatamente, após perceber o problema e ter a disposição para resolver, eles foram para quem eles sabiam que podia resolver o problema. Eles foram para Jesus. Eu e você sabemos quem é Jesus. Nós sabemos o que Jesus pode fazer. Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a sua vida. E se nós sabemos que Ele muda vidas, que Ele transforma situações, que Ele transforma cenários, por que então que nós vamos deixar as pessoas sofrendo? E não vamos tentar levá-las até Jesus também. E não vamos ter a disposição de levá-las até Jesus também, assim como eles tiveram. Né? Então, que essa lição fique muito clara para nós, enquanto igreja. Que nós precisamos saber quem é Jesus e ter a percepção do problema, ter a disposição para resolver e levar essa pessoa até Jesus. Amém? E acompanhá-la, né? Independente de qual seja o seu problema. Tá bom? A quarta lição que eu gostaria de destacar já é mais olhando um pouco para o cenário da casa. Veja bem, aqueles 4 homens tiveram a disposição, levaram o amigo até lá, porque eles sabiam que Jesus estava lá e eles sabiam que Jesus podia curá-lo, né? Mas quando eles chegam na porta da casa, o que acontece? O que acontece quando eles chegam na porta da casa? Eles não conseguem entrar. A casa está lotada. O que eu percebo quando eu olho para esse texto, analisando essas pessoas que não permitiram, eu imagino, irmãos e irmãs, que eles tentaram, olha, deixa a gente passar, abre um caminho para a gente levar o nosso amigo até Jesus, por favor, gente, dá licença. Eu tenho certeza que eles tentaram fazer isso, né? O texto não diz isso, mas fica evidente, se eles subiram até no teto para descer, quem dirá não fazer o básico, né? Que era pedir licença, né? Pedir passagem, ver se alguém abria a passagem. E aí esse quarto ponto mostra para nós que aquelas pessoas estavam com seus corações endurecidos, né?
que elas estavam acomodadas no seu lugar. Porque veja, quando eles chegam e as pessoas não abrem o caminho, isso mostra que elas estavam, como que eu posso dizer? Elas estavam preocupadas demais consigo mesmo, né? E talvez até acomodadas. Elas queriam beber da fonte que era Jesus, lógico, mas havia ali um homem que precisava de uma cura, que não andava, que era um paralítico, né? Então elas estavam focadas demais no seu problema ou no seu conforto. Por quê? Imagina que a casa estava cheia. Se as pessoas começassem a sair do lugar, ia virar uma bagunça ali, uma confusão, né? E talvez eu não conseguisse voltar para o lugar que eu estava. E eu não quero perder o meu lugar. Eu estou acomodado aqui. Eu estou bem onde eu estou e eu não quero sair daqui. Ah, não, deixa eles aí que se virem, vão para o outro lado, né? Então nós não podemos ser assim, irmãos, né? Nós não podemos ser acomodados. Ah, eu estou bem aqui. Eu percebi, né, que o meu irmão tem um problema. Eu estou disposto a ajudá-lo e eu sei que Jesus pode ajudá-lo. Mas no primeiro impacto, na primeira dificuldade, a gente, não vai dar, deixa, né? Não vai rolar, não dá certo. E eles podiam ter desistido ali, mas não foi o que aconteceu, irmãos. Eles podiam ter desistido, eles bateram no primeiro obstáculo, que foi não conseguir entrar na casa. E eles podiam ter desistido, mas eles não desistiram, os 4 homens, né? E aí, voltando de novo para aqueles irmãos que estavam na casa, eles não podiam ter esse coração endurecido, né? Ali, afinal de contas, eles estavam na presença inclusive de Jesus ali. Jesus estava em carne e osso na frente deles, pessoalmente ali, né? E tendo essa percepção de que alguém tinha uma necessidade que é maior do que a sua, no caso, né? Eles deveriam imediatamente ter aberto esse caminho. Então, irmãos, nós não podemos ter esse coração endurecido igual esses irmãos que estavam lá dentro da casa já e não permitiram a passagem, não deram passagem, né? Aqueles que viram o enfermo, eles deveriam ter se movido de íntima compaixão ali na hora e falado, não, gente, vamos deixar ele passar. Mas não, eles estavam endurecidos, eles estavam sendo egoístas ali, pensando só em si mesmo, tá? Então, ter a percepção, a disposição em ajudar, saber quem é Jesus, que Jesus pode resolver qualquer problema, né? Não ter um coração endurecido, né? Ter um coração, se mover de compaixão pelo problema do outro. Porque, a 5ª lição, o problema de um é problema de todos. Preste bem atenção nisso que eu estou te falando. O problema de um é problema de todos, né? Porque a necessidade de um é necessidade de todos, irmãos. Veja, o que Paulo vai usar como exemplo, não apenas Paulo, mas citando o exemplo de Paulo, vai usar para nós como exemplo para dizer o que é a igreja. Ele vai usar um corpo, onde cada um de nós somos uma parte desse corpo. Então pense no seu corpo quando você sofre alguma coisa, o seu braço dói, o seu corpo inteiro sofre. Você quebra a perna, o seu corpo inteiro sofre. Você tem uma dor de cabeça, o seu corpo inteiro sofre. Não é diferente no corpo de Cristo, a igreja de Cristo, né? Se uma pessoa está sofrendo, se uma pessoa está em necessidade, se uma pessoa está passando por um problema, toda a igreja, é um problema, não é só dela, é um problema de toda a igreja, é um problema de todos nós, é um problema meu, é um problema seu, amém? Então o problema de um é o problema de todos, e aqueles 4 homens, eles perceberam isso, eles entenderam isso, né? Eles amavam aquele amigo a ponto de dizer assim, olha, o seu problema é meu problema, nós queremos resolver junto com você. Irmãos, olha que cenário lindo, se todos nós, enquanto igreja, começarmos a agir desse jeito, né? Começar a ter percepção dos problemas daqueles que estão à nossa volta, ter disposição para ajudá-los em suas necessidades, saber que Jesus é suficiente, né? É o nosso único e suficiente Salvador, saber quem é Jesus, o poder que Jesus tem, o que Jesus pode fazer, não ter um coração endurecido de pensar só em nós mesmos, né? De não se importar, amém? E entender que quando você sofre, eu sofro também, e quando eu sofro, você sofre também. Por quê? Porque nós estamos ligados no mesmo corpo, onde o sangue é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, né?
É como o pastor Zé Bruno disse um dia, numa das pregações dele, ele falou: irmão, é o seguinte, caiu o sangue do cordeiro aí, caiu o sangue do cordeiro aqui, nós estamos ligados, nós somos irmãos, né? A gente está ligado no mesmo corpo. Então, se nós tivermos essa percepção, né, esse entendimento de que o problema de um é o problema de todos, a gente caminha como uma igreja, a igreja que Cristo espera que nós sejamos, a igreja que Deus espera que nós sejamos, as pessoas que Deus espera que nós sejamos. Amém? Então, entender que o problema de um é o problema do outro. Como que eu vou ver o meu irmão sofrendo e eu não vou me importar? Como que eu vou ver o meu irmão em necessidade e eu não vou ajudá-lo, né? E quando eu digo ajudá-lo, é ajudá-lo dentro daquilo que você pode. Talvez você não consegue resolver o problema dele, mas você pode, junto com ele, procurar uma solução, né? Você pode se dispor a ajudar o seu irmão e a sua irmã, tá bom? E por último, o sexto ponto que eu gostaria de destacar como lição é a fé. É a fé daqueles 4 homens, que nós precisamos ter fé. Porque perceba, irmãos, aqueles 4 homens, o que aconteceu? Eles chegaram na porta e imediatamente eles já tiveram seus planos frustrados. Porque a casa estava cheia. Eles não conseguiram entrar. Eles poderiam ter desistido ali. Mas eles tinham uma fé tão grande, que inclusive foi reconhecida por Jesus logo em seguida, nos próximos versículos, que nós precisamos, a gente tem certeza que Jesus pode curá-lo. Nós amamos o nosso irmão e nós vamos levar ele para que ele possa ser curado até Jesus. Nós vamos levar ele até Jesus para que ele possa ser curado. E aí, eles subiram então no telhado, eles procuram um lugar onde Jesus está, eles andam em cima do telhado, procuram um lugar onde Jesus está, né? E aí eles abrem um buraco ali no teto, né? Não sei ao certo se era um alçapão, se eles quebraram o teto, se eles abriram, rasgaram, o que eles fizeram ali. Mas eles então procuram o lugar onde Jesus está, eles abrem essa passagem e eles descem o seu amigo até a presença de Jesus. Veja que exigiu um grande esforço, né? Eles eram em 4 homens, mas pense no que você tinha de ferramentas naquela época. Eles deviam ter ali a maca onde ele estava, alguma corda, talvez nem isso, né? Subiram, devem ter dado um trabalhão para conseguir subir aquele homem em cima da casa, depois para descê-lo até onde Jesus estava, né? E eles não desistiram, eles foram persistentes, eles tinham fé, eles sabiam que Jesus podia resolver o problema daquele amigo. Aqueles 4 homens tinham plena convicção que Jesus podia resolver o problema do seu amigo. E isso os motivou, gerou nele, porque a fé gera esperança, irmãos. A esperança é o nosso combustível para a gente continuar. Então, quando eles, por conta da fé, dessa esperança que eles tinham, que o amigo seria curado, aquilo com certeza foi o combustível para que eles não desistissem na primeira barreira que eles encontraram. A fé fez essa motivação neles, gerou essa motivação neles, a ponto deles terem todo esse esforço de subir em cima da casa, abrir um buraco para descer o seu amigo até a presença de Jesus. Amém? E perceba que a fé daqueles homens foi o que gerou algo em Jesus, né? Foi a fé dos 4 homens que gerou em Jesus algo, despertou em Jesus aquele sentimento, né? E aquela necessidade de curar o seu amigo, né? Despertou algo em Jesus aquela fé. Porque, veja bem, e aqui isso é muito importante, né? Para a gente fechar o ponto da fé, que é o nosso último ponto. Às vezes você vai precisar ter fé pelo seu amigo. E esse texto deixa isso muito claro, né? Não estou nem dizendo, porque em momento nenhum vai falar isso, que o amigo paralítico não tinha fé. Mas quando eles descem o seu amigo, quando aqueles 4 homens descem o seu amigo pelo telhado, Jesus diz, vendo-lhes a fé, vendo a fé dos amigos. E aí Jesus se move de íntima compaixão e inicialmente perdoa os pecados daquele paralítico. Então muitas vezes, irmãos, irmãos e irmãs, vocês vão ter que precisar ter fé, nós, né, vamos precisar ter fé pelos nossos irmãos, até que a nossa fé gere fé nos nossos irmãos. A nossa fé vai ser a sementinha que vai frutificar a fé dos nossos irmãos. Amém?
Então, irmãos, Jesus, quando desce então o paralítico até a presença de Jesus, ele faz uma declaração. Ele vira para aquele paralítico e ele diz assim: olha, os seus pecados estão perdoados, né? E essa declaração que Jesus faz, ela gera um desconforto nos escribas, né? Eles ficavam em pensamentos ali, arrazoando, né? A Bíblia vai usar a palavra arrazoando, na minha tradução, né? Em seus corações, e dizendo que isso era blasfêmia. Porque, afinal de contas, apenas Deus podia perdoar pecados, né? E a sua ideia teológica, né? A sua teologia sistemática ali dos escribas, né? Não estava errado, né? Apenas Deus podia perdoar pecados mesmo. Mas uma pessoa não podia perdoar pecados. Eles ainda não sabiam quem era Jesus, aqueles escribas. Eles não sabiam que ele era o próprio Deus encarnado. Então, para eles era muito claro o seguinte: olha, você pode... Por isso que Jesus faz a pergunta: o que é mais fácil, perdoar pecados ou falar levanta e anda? Né? Porque na cabeça dos escribas, e não está errado, baseado nos textos bíblicos, como é que funcionava? O poder estava em Deus, né? A gente pega os profetas, a gente vê bastante isso. O poder está em Deus. Aí o profeta vai, faz a oração, o poder passa pelo profeta, né? E cura a pessoa, né? Então, o que eles entendiam? Que Jesus era capaz de curar aquela pessoa, como um profeta. Ele ia fazer uma oração, Deus ia enviar poder e ia curar aquela pessoa. Mas perdoar pecados era uma coisa muito mais difícil, porque só Deus podia fazer aquilo, né? Então, por isso que surge esse questionamento no coração dos escribas. E percebendo que eles questionavam sobre isso, então, o que Jesus faz? Jesus pergunta, né? O que é mais fácil? É perdoar pecado ou curar, né? E Jesus aqui ele vai se designar como Filho do Homem, né? Que é o título do Filho de Deus, é um nome divino de Jesus, né? O título Filho de Deus é um nome divino de Jesus, né? Filho de Davi, um nome judaico. E aí, quando ele usa o Filho do Homem, é o nome que vai associar Jesus à sua missão na terra. Quando Jesus diz quando ele se auto-intitula de Filho do Homem, ele está se associando à sua missão redentora na terra. E é exatamente isso que ele está fazendo naquele momento, né? Ele está perdoando pecados. Olha que coisa linda, né? Então, esse título, o Filho do Homem, ele vai enfatizar a missão redentora de Jesus aqui na terra, que era exatamente o que Jesus fez ali como uma prévia do que viria, né, na vida daquele homem. Ele perdoou os pecados daquele homem. E esse título também ele vai enfatizar a humildade e a humanidade de Jesus, seu sofrimento e sua morte de cruz, né? Então, no final, ele vai dizer e vai ordenar para o paralítico assim: então levanta, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade. Pega o teu leito, levanta e anda. E aí, então, Jesus cura o paralítico. E aí todos ficam admirados, né? Porque o paralítico que ali chegou, desceu pelo teto, não andava, não se movimentava, ele então é curado. Ele levanta, pega o seu leito na mão e ele sai andando, né? Glória a Deus. E todos ficaram admirados, né? Amém? Para a gente encerrar então, irmãos e irmãs, e todos que nos acompanham, nós precisamos ter esses pontos muito claros na nossa mente, né? Qual é o tipo de amigo que eu quero do meu lado, né? Eu acho que quando a gente olha para esses 6 pontos, né, que a gente falou aqui, ter a percepção, né, não apenas ter ao nosso lado, mas eu também quero ser esse tipo de amigo, amém? Eu não quero apenas ter amigos assim ao meu lado, eu quero ser esse amigo também. E esse é o desejo que tem que estar no seu coração, né? Não de você ter apenas amigos assim ao seu lado, mas de você ser também esse tipo de amigo. Que tipo de amigo? O tipo de amigo que percebe o problema, né? Quando você está passando por um problema, às vezes você não quer falar, você não está bem para falar, você não quer comunicar, mas tem lá o seu amigo que vai chegar do seu lado e ele vai perceber que você está com um problema, né? E que essa característica seja desenvolvida em você também. Então, amigos que percebem o problema, amigos que têm disposição para ajudar, né? que não apenas enxerga o seu problema, mas que está ali do seu lado, que quer te ajudar, que quer ir para frente com você, que quer caminhar do seu lado. Amigos que sabem quem é Jesus,
né, que conhecem Jesus, que sabem que Jesus pode fazer toda a diferença na sua vida. Amigos que não têm um coração endurecido, que não são egoístas, que não pensam só em si mesmo, né? E amigos que têm uma fé inabalável, uma fé que transborda e que gera fé em outros, né? Que não apenas tem a fé para si, mas tem uma fé tão grande que acaba transbordando. E por último, né, que eu considero talvez um dos pontos mais importantes para a gente desenvolver os outros, é que a gente entender que nós somos um corpo e que o meu problema é o seu problema e que o seu problema é o meu problema, né? Então, nós não tratamos mais do meu problema, nós tratamos do nosso problema. Nós não tratamos mais do seu problema, nós tratamos do nosso problema, porque o problema de um é problema de todos. Afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo, né? Então, se um sofre, todos sofrem. Amém? Então, vendo todo esse contexto, né, aprendendo todas essas lições, absorvendo essas lições, conseguindo extrair essas lições do texto, né, o esforço dos amigos, a determinação desses amigos em ajudar, em resolver o problema, então fica aí para a gente ter um panorama geral e refletir um pouquinho, né, sobre os amigos que nós queremos ao nosso lado e os amigos que nós queremos ser para quem está ao nosso lado. Amém? Então, que a gente seja esse amigo que percebe o problema, que tem disposição em ajudar, que sabe quem é Jesus, que não tem um coração endurecido, né? Que sabe que o problema de um é problema de todos e que tem fé, muita fé. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Essa mensagem que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite, né? Espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como fala ao nosso, né? Eu sempre costumo falar que quem monta as mensagens, Deus sempre fala com a gente primeiro, né? Você está montando a mensagem, Deus está falando com você. Então eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu, e que nós sejamos esses amigos. Amém? Porque o reino de Deus é um reino de amigos. Tá bom, gente? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vou dar aqui um recadinho rapidinho. Durante a semana, nós temos as nossas células, tá? De segunda a sexta-feira, nós temos a nossa célula. Vou pedir para o Sidney jogar aí para a gente, olha lá, já está aparecendo, né? De segunda a sexta-feira nós temos as nossas células às 20 horas, às 8 da noite, né? 20 horas. Você que não faz parte ainda de nenhuma célula, você que gostaria de participar de uma célula, que é um grupo pequeno, onde nós estamos estudando alguns temas bem legais do reino de Deus. Se você quiser fazer parte desse grupo, manda uma mensagem para a gente no Facebook da igreja, fala que você quer participar e a gente vai olhar a sua disponibilidade para te encaixar em uma célula, tá bom? Vê que dia que você pode, para que você possa compartilhar com a gente um pouquinho da sua vida, da sua história, e que a gente possa falar um pouquinho juntos a respeito de Jesus, tá bom? Esse Jesus maravilhoso que cura paralíticos, que ressuscita mortos e que transforma vidas, tá? Então, se você quiser fazer parte, manda uma mensagem aí, você que ainda não faz parte, estou incentivando você, é uma bênção, tá? É um grupo menor, onde todos nós temos a possibilidade de falar, a gente faz uma chamada online ali, né? E ficamos todos visíveis ali e a gente conversa um pouquinho sobre a palavra de Deus, tá bom? Então, se você tem vontade, tem interesse, participe com a gente, tá? Não precisa ser membro da igreja, efetivamente, qualquer pessoa pode participar, tá bom? Manda uma mensagem pra gente aí no grupo da igreja, fala que você quer participar e a gente vê a disponibilidade para te adicionar em algum grupo. Combinado? Então, tá bom. Domingo, 7 horas, novamente nós temos o nosso culto aqui, online, né, para a graça de Deus, que você tenha disposição para estar conosco aqui durante esse período, né? Nós estamos fazendo apenas esse culto no domingo, nós temos apenas o culto no domingo, às 19 horas, então nós estamos fazendo para Deus, gente, né? Vamos tirar um tempinho, vamos ter disposição para a gente conectar aí esse horário e assistir ao vivo aí, compartilhar no chat as nossas experiências com os irmãos, né? Interagir com os irmãos, enquanto a gente está nesse tempo que a igreja não volta fisicamente, né? Nós fazemos online do jeito que dá, né? Então a sua interação aí no chat da live também é importante, né? Para todos nós, tá bom, gente? Então que Deus abençoe sua vida.
Temos a célula durante a semana, às 20 horas, domingo nosso culto às 19 horas, certo? Espero vocês. Que Deus abençoe a sua semana. Vou fazer uma oração para a gente encerrar, tá? Que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana debaixo da graça e do poder de Deus, guiada pelo Espírito Santo, que aonde você coloque a planta dos seus pés, que ali seja um pedacinho do reino de Deus aqui nessa terra, porque o Espírito Santo está em você, e aonde você estiver, então você carrega Jesus. Amém? E que você possa ser luz neste mundo, tá? Feche seus olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir para Deus nos dar uma semana abençoada e nos despedirmos em paz aqui. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez, Pai, para Te agradecer, Senhor, por este momento cultico. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração, Pai, que o Senhor receba este culto em adoração ao Senhor, que o Senhor possa mover os nossos corações, Senhor, transformar as nossas vidas, Pai, que o Teu Espírito Santo venha amolecer os nossos corações, preparar o nosso coração para que o nosso coração tenha sido um solo fértil, Pai, para a semente da Tua Palavra, que a Tua Palavra possa frutificar em nossos corações e nos alimentar, Senhor. Que o Senhor possa abençoar essa semana, Pai, a vida de cada um e cada uma que está nos assistindo nessa noite. Que o Senhor abençoe os nossos lares, as nossas famílias, nos proteja, nos livre de todo mal, Senhor. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre as nossas vidas, Pai. Abençoe a nossa semana nos nossos trabalhos, faculdade, escola, em casa, onde quer que nós estejamos, Pai. Que o Senhor esteja conosco. E que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia, Pai, para que nós possamos viver aqui nessa terra, Deus, de acordo com a Tua vontade, Pai, fazendo aquilo que Te agrada, Senhor. E que nós sejamos luz, onde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés, Pai, e que ali seja um pedacinho do Teu reino também aqui nessa terra, Deus. Que o Senhor use as nossas vidas para alcançar outras vidas, Pai. Que nós possamos, através das nossas palavras, das nossas atitudes e da nossa maneira de viver, ó Deus, alcançar aqueles que nos rodeiam, Pai. Que eles possam ver através de nós o Teu amor fluindo, Pai, o Teu Espírito Santo transbordando, Pai, sobre esta terra, Deus. Em nome de Jesus nós Te pedimos, seja conosco, Pai, abençoa a nossa semana e nos livra de todo mal. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão divinal do Espírito Santo seja com cada um e cada uma, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham uma boa semana, fiquem com Deus e paz. Tchau.